Dando continuidade então ao módulo 3 do curso Projeto Conceitual de Aeronaves, iniciamos agora o capítulo sobre desempenho. Nesse capítulo, iremos introduzir qual é o papel do desempenho no projeto conceitual de aeronaves. Em seguida, falaremos sobre espaço de projeto via análise de restrições, avaliação de missão e, por fim, cartas de desempenho, análise comparativa e cheques de sanidade. Bem, qual que é o papel do desempenho no projeto conceitual? Então, nós temos aqui um esquemático, né, mostrando onde a gente tem, então, as variáveis de projeto, alimentando, então, algumas disciplinas fundamentais, como pesos, aerodinâmica, estabilidade e controle, propulsão e sistemas. Existem interfaces entre essas todas as disciplinas aqui, ilustrado de maneira bastante simplista aqui por essas setinhas, né? E tudo isso é combinado, então, para alimentar então os cálculos de desempenho e, por sua vez, a gente vai ter aqui um fluxo decisório, né? A gente tem aqui os requisitos de alto nível, né? Então, o que a gente pretende atender, né? Qual que é o desempenho requerido para aquele projeto. E a gente vai estar então fazendo um comparativo aqui do desempenho obtido para um dado conjunto de variáveis de projeto com os requisitos desejados. E a gente tem aqui uma retroalimentação, então a gente pode então fazer ajustes nas variáveis de projeto, né, para fazer o dimensionamento e ou otimização, né? Então aí visando atingir aqui a obtenção plena dos requisitos, né? Então o desempenho da aeronave ele pode ser entendido aqui como uma síntese, né, da combinação de todas as outras disciplinas aqui, né, a fim de atender os requisitos de alto nível, né? Então, vamos dar uma olhada aqui a questão dos requisitos de alto nível, né, que são uma parcela aqui bastante importante nesse papel do desempenho no projeto conceitual. Então, a gente tem aqui um exemplo ilustrativo que eu trouxe aqui para vocês, onde a gente tem uma tabela de requisitos de alto nível, enumerados aqui de 0 a 6. Tá? A gente tem diferentes tipos de requisito aqui, então a gente tem requisito de alcance de projeto, de carga paga máxima, a gente tem dois requisitos aqui de distância de decolagem, um de distância de pouso, altitude inicial de cruzeiro e velocidade máxima de cruzeiro. Então, essa lista de requisitos de alto nível, ele é um exemplo minimalista. Então, eu tentei trazer aqui um conjunto mínimo de requisitos de alto nível, né, para ilustrar, né, os principais conceitos e fundamentos, né. Tipicamente, na fase dos conceituais, a gente tem um número um pouco maior de requisitos de alto nível do que esse daqui, né. Não existe uma regra de bolso, não existe uma orientação com relação a qual que é o número ideal de número de requisitos de alto nível, né? Então é realmente caso a caso, customizado, dependendo da necessidade, né? Então todo aquele trabalho de captura de necessidades operacionais, de capacidades requeridas, todo aquele entendimento do domínio do problema, né? E para a formulação, então, desse conjunto de requisitos que vão, ultimamente, em última instância, representar o que aquele produto, aquele sistema precisa ser capaz de realizar para atender às necessidades dos diferentes stakeholders, né? No entanto, fica aqui a dica, né, que esse número de requisitos a gente tem que tomar cuidado para ele não crescer demais, não ficar uma listagem exagerada, né? Então, tudo que for entrar nessa lista aqui precisa realmente ser relevante, né? E por isso que eles chamam de alto nível, né? Então, tipicamente a gente tem um número um pouco maior do que esse daqui, mas esse conjunto mínimo que eu trouxe para vocês aqui, eu acredito que ele seja suficientemente representativo para ilustrar as dependências, os conflitos e as sinergias entre as disciplinas, né? Então, acho que vai ser bastante importante aqui para ilustrar para vocês a ideia como um todo, tá? E sem sacrificar a didática, né? Se a gente trabalhasse com uma lista muito extensiva de requisitos, começa a perder um pouco a questão da didática, né? Então, tentando preservar e fazer um bom balanço aqui entre didática
e completude, né? Eu cheguei nessa listinha aqui. E aí aqui então, outro aspecto importante dessa tabela, né? A gente tem aqui, então, além do tipo do requisito, né, e do ID dele, né, da identificação, a gente tem então uma métrica, então seja alcance, payload, distância de decolagem, de pouso, altitude inicial de cruzeiro, velocidade, né, Mach máximo, né? E a gente também tem que caracterizar uma condição. Então, um requisito bem escrito ele vai ter uma métrica, uma condição e um valor-alvo, né? Então, a gente tem que especificar aqui qual que é a condição associada. Então, por exemplo,